Momento de reflexão. Então, gente, 3 horas e 16 minutos, estamos bem. Estamos bem no tempo hoje. O tempo hoje tá bom, né? Mas quanto mais tempo eu tenho, mais eu gasto. Quanto mais tempo eu tenho, mais eu gasto. É um negócio incrível. Meu Deus do céu, é por isso que dizem por aí que não pode dar asa à cobra, não. Quanto mais tempo eu tenho, mais tempo eu quero, viu? Tá bom, né, gente? É porque quanto mais a gente fala do Senhor, quanto mais a gente transmite a palavra, quanto mais a gente fala do amor de Deus, porque a palavra, ela nada mais é do que o amor de Deus por mim e por você, né? Então, quanto mais a gente fala desse amor maravilhoso, desse amor infinito, desse amor incondicional, mais a gente tem vontade de falar. Então, todo o tempo ainda é pouco para falar desse Deus, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no capítulo conhecidíssimo, já até preguei ele aqui no Caminho de Sabedoria, já ministrei essa palavra, só que a palavra de Deus, ela tem, eu falei aqui outro dia, que a palavra de Deus, ela tem tesouros, né, escondidos. Quanto mais você cava, mais tesouros você acha. Quanto mais você escrafuncha a Bíblia, quanto mais você futuca a palavra, mais preciosidades você vai retirar da palavra, viu? E Deus hoje me deu novamente esse capítulo 15, que todo mundo conhece, capítulo 15 do Evangelho de João, por favor. Um abraço, Jussiara, Deus te abençoe. Capítulo 15, Evangelho de João, já vou adiantar aqui. Vou adiantar. A partir do versículo 1, a mensagem do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Mas se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Ai, meu Deus, eu amo essa palavra aqui. Essa palavra é maravilhosa, né, gente? Entre tantas outras que o Senhor tem para nós. Essa palavra, essa confirmação de Deus, que Ele é a videira verdadeira, é uma confirmação que acalma, né? Que tranquiliza a nossa alma. Só nós sabemos que estamos enxertados pela sua misericórdia nessa videira, né? Porque é pela misericórdia dele que nós estamos enxertados. O Evangelho de João, ele é um evangelho que fala totalmente, todo o Evangelho de João, ele trata da glória de Deus. Todo o Evangelho de João se trata tão somente, né, da glória de Deus. E o capítulo 15, ele se inicia com a 7ª afirmação de Jesus acerca da sua identidade. Jesus, ele começa essa parábola, afirmando pela 7ª vez a sua identidade. Jesus já havia dito, em outras passagens, em outras parábolas, ele já havia dito que ele era o pão da vida, que ele era a luz do mundo, que ele era a porta, que ele era o bom pastor, que ele é a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade. E agora ele chega afirmando para os discípulos que ele é a videira verdadeira. É a 7ª confirmação da sua identidade, né? E nós já sabemos disso. Nós sabemos que a videira é o próprio Deus, né? Nós sabemos. E para Israel, a videira, ela era um símbolo muito conhecido, era um símbolo muito comum, porque o próprio Israel, né, ele era retratado como a videira de Deus, né? Como a videira de Deus. A história nos mostra isso. Um Israel que era uma videira que fracassou, uma videira que não conseguiu frutificar da maneira correta, uma videira que não conseguiu dar bons
frutos. Vocês lembram da parábola da vinha e sua aplicação? Eu já preguei ela aqui. Está lá em Isaías, no capítulo 5, quando o Senhor, o Isaías, ele declara um poema, e nesse poema o agricultor é Deus, e a vinha é a própria nação de Israel. E aquele poema de Isaías, ele declara toda dor de Deus, toda decepção de Deus, toda tristeza de Deus diante dos frutos amargos que a nação dele havia produzido. Então, Israel, ele sempre foi comparado, ele sempre foi visto como a videira, né? Como uma árvore plantada para frutificar bem, mas que, infelizmente, não deu bons frutos, não deu bons frutos. Só que aqui, nessa parábola aqui, Jesus, ele se coloca como a videira verdadeira, né? A videira que, ao contrário da nação dele, ao contrário do povo dele, ela só dá bons frutos, né? Jesus, ele só pode produzir bons frutos, né? E ele chega substituindo, ele se coloca como habitação do povo de Deus. Ele substitui o templo, ele substitui as festas judaicas, ele substitui o próprio Moisés, que o povo venerava, né? Como tem judeus, aí os ortodoxos até hoje colocam Moisés acima de Jesus, né? Até hoje a gente conhece isso aí. Ele tira a própria nação de Israel como habitação do povo dele, né? E ele se coloca como habitação de Deus, como habitação do povo de Deus. Essa metáfora aí, ela nos mostra o quanto nós estamos ligados, sabe? O quanto nós somos ligados a Deus, o quanto nós estamos ligados e o quanto os posicionamentos que nós devemos ter, eles devem estar de acordo com a nossa aliança com Deus, né? Essa parábola aí, ela fala... Ela decreta, Jesus, ele entra falando sobre ramos e tal, mas ele também mostra o caminho. Ele mostra a maneira como os ramos devem crescer, devem frutificar, né? Ele mostra como nós devemos nos posicionar para ter um relacionamento correto com ele, né? Essa parábola se trata basicamente disso aí, da maneira como os ramos têm que se posicionar para terem um relacionamento ideal com Deus, um relacionamento ideal com Jesus. E nessa parábola aí, a gente pode ver que existem 3 verbos que se destacam, 3 verbos que são usados nesse capítulo. O verbo permanecer, o verbo amar e o verbo odiar. Os 3 verbos. O permanecer, ele fala de união. O verbo permanecer trata-se de união. O verbo amar fala de comunhão. E o verbo odiar, ele está se referindo à perseguição da igreja, né? A perseguição que a igreja sofria, a perseguição que eu sofro, a perseguição que você sofre, a perseguição que o irmão Denivaldo Costa, que está aqui comigo hoje, sofre, a perseguição que todos os cristãos que andam debaixo, que estão enxertados nessa videira, que andam debaixo do direcionamento de Deus, sofrem, né? Então, a parábola fala dessas três ações, desses 3 verbos. O nosso relacionamento com Jesus, ele sempre foi revelado nas Escrituras. As Escrituras sempre revelaram metaforicamente o nosso relacionamento, o relacionamento de Deus entre o Criador e a criatura, né? Ele foi revelado através da união do pastor com as ovelhas, né? A gente sabe disso. Foi revelado entre a cabeça e o corpo, quando Paulo fala da igreja, que é a igreja, a cabeça e o corpo. Foi revelado entre o noivo e a noiva, quando a gente vê lá na parábola das 10 virgens. Foi revelado entre o fundamento e o edifício, né, gente? O fundamento e o edifício. E agora, Jesus chega revelando novamente, metaforicamente, esse relacionamento através da videira e dos seus ramos, né? A gente deu uma pincelada aqui para a gente chegar onde Deus quer. A videira, a gente sabe que só existe uma. Nós conhecemos a videira, nós entendemos quem é a videira verdadeira, que é Jesus, que só existe uma. Só que aqui, nessa parábola, Jesus, ele nos mostra que existem vários tipos de ramos, né? Não existe só um ramo, né? O ramo, ele não é feito, ele não é único. Então, existe uma diversidade de ramos. E aqui nessa parábola, ele destaca 4 tipos de ramos. 4.
o que não tem fruto, aquele ramo que não frutifica, o que dá fruto, né? O que produz fruto e o que dá muito fruto. São 4 tipos. O que não produz, o que dá fruto, o que produz mais frutos do que 1 ou 2, ele produz mais do que isso, e o que dá muito fruto, o que dá uma frutificação abundante. É como se Jesus estivesse estabelecendo, gente, uma escala de produtividade dele, da nossa vida cristã. É como se ele estivesse determinando uma escala de produção, sabe? Para ver em que escala a gente se coloca, né? Em que escala você se coloca aí, né? Que tipo de fruto você é? Né? Qual é o teu nível de produção? E você é aquele que não está frutificando? É aquele que só está dando um fruto ou 2? Ou é aquele que está dando mais um pouquinho? Ou é aquele que está frutificando abundantemente? É como se Jesus estivesse escaloneando, né? Colocando uma medida para a gente, né? Para cada um de nós. O fruto que não frutifica, a gente já sabe, né? É aquele que vive uma vida cristã de aparência, né? Vamos colocar assim. É aquele que não tem a união entre ele e Cristo, o relacionamento entre ele e a videira é um relacionamento superficial. É um relacionamento raso. Ele não consegue sugar, né? Ou ele até suga, mas ele não consegue transformar tudo que a videira transmite, tudo que a videira oferece para ele, em frutos. Ele não consegue produzir frutos, né? Esse cristão aí é aquele cristão de fachada, né? São aquelas pessoas que se proclamam cristãos, mas estão mortos, né? Mortos espiritualmente. Por quê? Porque onde não há fruto, querido, não há vida. E aí a parábola diz, a Bíblia diz que esse ramo aí, que não frutifica, ele é cortado. Aí eu já vou dar uma parada aqui. Porque eu quero me ater um pouquinho nessa palavra que o apóstolo João usa aqui. Ele fala que o ramo que não dá fruto, ele é cortado. Esse cortar aqui, a gente precisa entender o que é que Deus está falando aqui. A gente precisa entender. Alguns teólogos, eles defendem a tese de que a palavra airo, no grego, que significa cortar, ela também significa levantar. Ela também significa erguer do chão. Né? Ela significa isso também. E apesar de João ele citar o corte, né? A gente tem que entender que nesse segundo versículo aqui, porque isso foi citado no segundo versículo, todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, né? Na minha tem tira na King James. Mas a maioria, ele corta. Nesse segundo versículo aqui, Jesus, ele está se referindo aos ramos que estão nele. É bom que a gente fique atento a isso. Ele está se referindo aos ramos que estão nele, que continuam nele, mas que por algum motivo, por alguma situação, por algum problema, eles não frutificaram. Eles não estão frutificando, né? Eles estão caídos, né? Eles estão no chão e eles serão levantados. É isso que a palavra corte está querendo dizer aqui nesse segundo versículo, viu, gente? Eu também não entendia, não. Há muito tempo atrás eu não entendi. Eu achava que todo mundo que não conhecia Jesus, eu até que conhecia, mas que não frutificava, era cortado da videira. Não, tá errado isso aqui. Né? Vamos entender o que a Bíblia está dizendo. O segundo versículo, o corte aqui, ele entra como socorro. Essas pessoas que estão caídas, essas pessoas que não estão frutificando, elas são reerguidas pelo agricultor, segundo o grego, segundo a palavra airo, que no grego significa cortar, significa levantar, significa erguer. Elas serão levantadas, os ramos serão levantados e serão amarrados junto aos outros ramos. Por que eles serão amarrados? Aí a gente vai buscar lá com essa técnica, né, agrícola que o viticultor tem.
o agricultor, ele é muito comum, ele amarrar os galhos novos, os galhos recentes. O agricultor, ele pega esses galhos e ele amarra junto aos demais, para que eles não cresçam muito baixo, para que eles não fiquem próximos do chão. Por quê? Porque se esses galhos novos crescerem próximo ao chão, eles vão ficar com suas folhas empoeiradas. Quando chover, eles ficarão cheios de lama. E quando eles ficam cheios de lama, a tendência é que eles mofem, a tendência é que eles apodreçam, a tendência é que eles fiquem doentes e inúteis, né? Aí o que o agricultor faz? Ele vai lá e corta esses galhos. Só que esse corte aqui não é no sentido literal da palavra. Pegou a tesoura e foi lá e cortou. Não. Ele vai lá dele e levanta o galho. Ele reergue o galho. Você está entendendo o que Deus está falando, querido? Entenda, para você ter discernimento da palavra corretamente. O agricultor pega aqueles galhos que nasceram muito novos, aqueles galhos imaturos, aqueles galhos, sabe, fraquinhos. Ele amarra junto aos demais, não deixa eles crescerem sorrateiramente no chão, porque eles podem se sujar, eles podem apodrecer, eles podem ficar doentes, né? Ele vai lá e levanta esses galhos e os amarra junto aos outros. Por que o agricultor faz isso? Ele faz isso porque Jesus, ele não despreza. Eu quero dizer para você, Jesus não despreza ninguém. Jesus não despreza nenhum ramo. Jesus não despreza ramos caídos, ramos doentes, ramos necessitados, ramos fracos, ramos infrutíferos. Um ramo para Jesus, querido, é muito precioso. Um ramo para Jesus é preciosíssimo, precioso demais para ser cortado e lançado fora. O que o agricultor tiver que fazer para salvar esse ramo, ele vai fazer. O que ele tiver de fazer para ajudar, ele vai fazer. Tudo que esse ramo necessita, ele vai prover. Ele vai pegar o ramo, ele vai lavar o ramo, ele vai levantar o ramo e ele vai amarrar o ramo novamente, junto com os demais. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É preciso que a gente entenda. Será que você acha que quando um cristão cai, quando alguém cai, ele é simplesmente cortado da videira? Você acha que quando o pecador cai, quando alguém se afasta da presença, deixa eu colocar aqui, já teve aliança com Deus, vivia dentro da igreja, tinha uma obra, tinha tudo, mas de repente ele se afastou. Você acha que Deus vai lá e vai cortar esse ramo? Não! Ele vai resgatar esse ramo, ele vai reerguer esse ramo, ele vai limpar esse ramo, ele vai lavar esse ramo e ele vai trazer esse ramo de volta para a seara. Ele vai trazer esse ramo de volta para a congregação. Você está entendendo o que Deus está falando conosco hoje? Ele não despreza, ele simplesmente não vai chegar lá e cortar e lançar no fogo. Não é isso que ele está falando no versículo 2. Não é isso que Jesus está falando de jeito nenhum. Essa atitude aí de cortar e de lançar no fogo, ela só acontece onde não há permanência. Sabe o que é permanência? Onde não há aliança, onde não há comunhão, onde não há relacionamento, onde ainda não foi feito, né? Onde pessoas que ainda não conhecem Jesus, não aceitou Jesus. É isso que ele está falando aqui. É isso, quando não há esse relacionamento, o ramo videira. Quando o ramo ainda não está enxertado verdadeiramente na videira, ele corre esse risco de ser cortado realmente e de cair no chão, de murchar e de ser pego, cair na mão de homens e ser lançado no fogo. Ser lançado no fogo. O versículo 6, ele esclarece isso muito bem. O homem que não está em mim, que não tem aliança, que não tem comunhão, que não tem relacionamento com a videira, ele vai murchar, ele vai morrer, ele vai ficar no chão, ele vai ser, sabe, vai ficar à mercê dos ataques do inimigo e vai ser lançado no fogo, sabe? Quando a Bíblia fala em fogo aqui, nesse sentido aqui, esse fogo aqui simboliza, nesse momento aqui, nesse contexto aqui, ele simboliza julgamento. Ele simboliza julgamento. O fogo, ele consome, gente, aquilo que é inútil. Sabe? O fogo, nesse sentido aqui, ele está com uma consumação da inutilidade. Ele está testando a inutilidade do ramo. É isso que a gente precisa entender, é isso. A gente tem que entender. Eu quero deixar isso aqui claro.
Esse é o propósito do Caminhando de Sabedoria. O propósito do Caminhando de Sabedoria não é fazer o nome da missionária Ivana Lima. O propósito do Caminhando de Sabedoria não é juntar 250 milhões de seguidores. Não. O propósito do Caminhando de Sabedoria é trazer conhecimento para quem quer conhecimento. O propósito do Caminhando de Sabedoria é tirar a trave dos seus olhos, tirar a cegueira espiritual, tirar a ignorância espiritual. O propósito do Caminhando de Sabedoria é te dar uma visão correta da palavra. Porque às vezes a gente lê isso aqui como um dia eu já li, Dani, e eu entendia que Deus cortava a pessoa que pecava, a pessoa que caía, a pessoa que... Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que tem um problema, que está fraco, que é novo, que é imaturo, ele não despreza, ele vai lá, ele amarra, ele lá, ele levanta, ele ergue. Se cortar aqui, ele chega como socorro, sabe? Chega como socorro. Aí a gente pega a palavra de Deus, se a gente não tem discernimento, e deturpa a palavra. Como um dia eu já deturpei, como um dia, talvez hoje você esteja tendo agora um entendimento correto do que Deus está falando aqui, do que Jesus está falando aqui. Né? Porque a gente quer ler a Bíblia ao pé da letra. A Bíblia não se lê ao pé da letra. A Bíblia se lê com os olhos do Espírito, querido. Você não vai entender a Bíblia se você tentar interpretar ela de acordo com o seu entendimento humano. Você tem que interpretar as Escrituras de acordo com a visão do Espírito. E o Espírito está lhe dizendo que ele não despreza o ramo caído. Esse ramo que é cortado é um ramo que está nele. É um ramo que está enxertado, mas que precisa de ajuda. Mas no versículo 6 ele fala do ramo que não está nele, do ramo que não está enxertado nele, do ramo que não permanece. Aí o verbo permanecer, ele entra no sentido de estar, no sentido de fazer parte da videira. É isso que Deus está falando aqui, sabe? A parábola que Jesus fala aqui aos discípulos, ela é muito clara, ela é claríssima, né? Ela diz que aqueles que estão enxertados na videira, todos eles, inclusive os ramos fracos, eles são alimentados, fortalecidos, eles são amados, eles são cuidados, mas eles também são corrigidos, eles também são disciplinados, e aí vem a poda. Porque depois que Jesus fala que todo ramo que não dá fruto, ele corta, ele está dizendo eu limpo, né? Eu corto, eu levanto, eu reergo. Ele chega com a vírgula, e a vírgula diz assim, e todo ramo que carrega fruto, ele vai limpar para quê? Para trazer mais fruto. Então o fato de você estar frutificando não significa que você não vai passar pela tesoura de Deus, né? Não significa isso não, gente. Não significa, né? Você pode ser até um ramo que esteja numa estação ruim da sua vida, né? Uma estação que você não está produzindo, uma estação que você está no chão, uma estação que você tá todo enlameado, né? Tá todo sujo, né? E o corte, né? Esse corte aqui, ele vai chegar para você, a tesoura, ela vai chegar para você como socorro. Ela vai chegar para você como a mão de Deus te arrancando desse chardo aí de lodo. Ela vai chegar assim, né? E ele vai te limpar, ele vai te reerguer, vai te fortalecer, né? E aí, você vai ter uma oportunidade, né, gente? Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Se tem uma coisa que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Deus, ele não vai negar para você uma segunda oportunidade jamais. Jamais Deus vai negar uma segunda oportunidade para você. É por isso que eu digo, é por isso que a gente tem que ter uma interpretação correta da palavra, sabe? Você lembra da figueira, a figueira estéril? Você lembra dessa figueira que está lá em Lucas? A figueira infrutífera, o dono da terra, ele chega e diz assim, essa figueira já tem 3 anos aqui, mas ela não está frutificando, ela está ocupando espaço. Ela está ocupando um lugar que poderia ser de um vinhedo, que ela estava plantada no meio da vinha, a figueira. E aí ele diz assim, arranca essa figueira, joga ela no fogo. E aí o agricultor diz assim, não, Senhor, dê a ela mais uma oportunidade. É como se ele dissesse assim, não, me dê mais um tempo, eu vou dar um jeito, eu vou tratar ela, eu vou escavar ela, eu vou adubar ela, eu vou alimentar ela, eu vou fortalecer ela, eu vou dar mais atenção a ela, eu vou ficar mais atento a ela, me dê mais uma oportunidade essa figueira. E aí o Senhor da terra, ele vai lá e dá mais uma oportunidade, entendeu? Ela recebeu uma segunda oportunidade através da intervenção do
viticultor, né? Jesus, ele faz a mesma coisa comigo e com você, querido. Ele vai diante de Deus e pede para mim e para você uma segunda oportunidade. É ele, o Espírito Santo, chega lá e diz assim, intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis, não é assim que a gente ora? Ai, ore por mim, interceda por mim, com seus gemidos. Não, é assim que ele faz, ele intercede por você. Sempre que você cai, sempre que você tá caído, sempre que você tá sujo, sempre que você tá fraco na fé, sempre que você erra, sempre que você comete ou tem alguma escolha que não agrada o coração de Deus, o Espírito, ele vai lá e intercede por você. Não é diferente aqui. Não é diferente. Jesus está falando a mesma coisa, a mesma coisa. Agora, se você está numa posição, numa estação boa, que você está produzindo fruto, amém. Glória a Deus por isso. Só que isso também não vai te livrar da poda. Isso não vai te livrar da poda. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente está frutificando, mas a gente está frutificando de uma maneira desordenada, sabe? Sabe como é frutificar de uma maneira desordenada? É frutificar de qualquer jeito. Deus não quer você frutificando de qualquer jeito. Não quer. A vinha, ela precisa ser podada. É uma necessidade da vinha. Por quê? Porque a vinha, ela cresce muito rápido. Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui. Ela cresce muito rápido. E ela cresce vigorosamente. Ela cresce com muita força, com muita ânsia de crescer. A vinha, ela tem muita ânsia de crescer, sabe? E quando a gente tem muita ânsia de crescer, quando a vinha, ela começa a crescer rapidamente, ela corre o risco dos ramos dela se desviarem. Escuta isso aqui. Dos ramos dela se desviarem do curso natural da planta. Porque a vinha, ela tem um curso natural. Um curso que já foi projetado pelo viticultor, né, gente? A gente já falou da vinha aqui. Aquelas armações que ficam ali, que guiam a vinha, né, gente? Que sustentam a vinha. É isso aí. A vinha, ela já tem um curso natural. Mas quando ela cresce rápido demais, ela corre o risco de se desviar desse curso. E aí os brotos, ela começa a gerar brotos. Começa a gerar, crescer rápido demais e começa a gerar brotos que são desnecessários. Por que são desnecessários? Os brotos são bons. Como é que broto é uma coisa desnecessária? É sinal que tá vivo, é sinal que tá dando certo. Nem sempre. Viu? Deixa eu dizer aqui. Os brotos, eles são desnecessários, porque apesar deles parecerem bons, eles estão levando você, muitas vezes, por outro percurso. Porque o propósito do agricultor não é que você cresça muito. Deixa eu dizer aqui. Escuta isso aqui para você que está escutando. O propósito de Deus, querido, não é fazer você crescer demais. O propósito do agricultor é fazer com que você frutifique e frutifique corretamente. Frutifique frutos bons. Você pode crescer demais e começar a frutificar frutos amargos, né? Então, o propósito de Deus nunca é fazer você crescer demais. Quem quer crescer demais somos nós. Quem quer crescer demais, quem quer ser grande, né? Somos nós, né? Não é Deus que quer fazer você grande, não, querido. Ele vai lhe honrar, ele pode lhe colocar lá em cima, se ele quiser, mas o propósito dele jamais vai ser você crescer muito. O propósito dele sempre vai ser o fruto que você vai dar. O propósito dele sempre vai ser a qualidade dos frutos que você vai gerar. Sempre, sempre. E aí a poda, ela tem que acontecer. Por quê? Porque brotos novos estão surgindo, né? Brotos novos, você está começando a sair do caminho certo por causa desses brotos aí. Aí, o que é que o agricultor faz? Ele diz, não, tem que ficar tudo alinhado, né? Porque as coisas de Deus é tudo alinhada, meu querido. Deus não perde controle, as coisas de Deus não podem sair do prumo. Sabe a história do prumo? A gente conhece, né, a história do prumo? Pois então, Deus vai lá e pega a tesourinha dele, ó, corta. Aí chegam os ramos, esse último tipo de ramo aqui que Jesus fala, que é o ramo que dá muito fruto, né? Aquele ramo que está frutificando abundantemente, né? Frutificar abundantemente é bom demais, né? É bom demais, frutificar muito, todo mundo quer frutificar muito. Só que tem um segredo, né? Para frutificar muito. E o segredo dessa frutificação toda aí é uma coisa que a gente não quer, que é a tesoura, né? O ramo que frutifica muito, ele também passa pela tesoura de Deus. E eu quero dizer para você, meu filho, eu quero dizer para você
que os ramos mais frutíferos, os cristãos mais frutíferos, são aqueles que mais passam pela tesoura de Deus. Você pode ver. Todo cristão que frutifica demais, que dá bom resultado, todo cristão, ele é muito perseguido, pode olhar, ele é muito perseguido, ele tá sempre vivendo, ó, sabe, no limite. Deus nunca vai dar muita corda a ele sempre vai estar ali, ó, vivendo na corda curta de Deus. Todo cristão que frutifica demais, o cuidado é redobrado. O cuidado do agricultor sobre essa árvore, ele é redobrado. Por quê? Porque corre o risco de se corromper. Então Deus leva na linha curta. Deus leva na corda curta, não solta muita corda, não. Não solta, querido, não solta. Né? Saiba que sem uma poda, se uma vinha, ela não for podada, ela corre o risco de enfraquecer e de ter sua colheita diminuída. Se você não passar pela poda, você corre o risco de ficar fraco, você corre o risco de frutificar até menos. Achando que a tesoura vai impedir você de frutificar. Não, a tesoura ela vai te dar condição de frutificar favoravelmente. É diferente, né? É muito diferente. Só que pra gente receber esse tratamento aí maravilhoso, chamado poda, que a gente não gosta, mas que é necessário, a gente tem que permanecer, né? É o que Jesus fala aqui. Ele cita o verbo permanecer 10 vezes nesse capítulo 15. Nesse capítulo 15, o verbo permanecer é citado por Jesus 10 vezes. E eu quero dizer para você que permanecer não é fazer. Bote uma coisa na sua mente. Não ache que o seu serviço significa que você está permanecendo em Cristo. Permanecer não é fazer. Permanecer é você estar. Permanecer você, sabe, está ligado realmente nele. Sabe? O desafio da permanência, o maior desafio, o desafio da permanência não é você fazer para Deus. O desafio da permanência não é você fazer para o reino. O desafio da permanência é você se relacionar com Deus. Que não é fácil para alguns. Por que você está dizendo isso, missionário? Porque não é, gente. Não é fácil, porque você se relacionar com alguém, você vai ter que ceder, né? Você não vai ter um relacionamento unilateral. Todo relacionamento ele tem que ser bilateral. Você não pode ter um relacionamento egoísta. Um relacionamento que só você fala e só você fala, mas você nunca para escutar o outro. Não existe isso. Quando um relacionamento entre duas pessoas, ele tem que ser um relacionamento de cumplicidade, um relacionamento bilateral. Então, relacionar-se com Deus significa que você vai ter que calar mais e ouvir mais. Calar mais, falar menos e ouvir mais, né? E às vezes a gente não quer. A gente não quer, a gente só quer falar, né? A gente não quer ouvir Deus falar, né? A gente só quer expor, só quer chorar, só quer reclamar. Mas a gente não quer ouvir o que Deus tem pra dizer pra gente. Por quê? Porque sabe que o que vai vir de lá não vai agradar você, né? Ai, meu filho. Se você olhar aqui, Jesus era tão claro nessa parábola. É uma parábola tão maravilhosa. Se você olhar aqui, no final dos comentários de Jesus sobre a vinha, a partir do versículo 9, a partir do versículo 8, né? A partir do versículo 8, ele tira a atenção dos discípulos, ele desvia a atenção dos discípulos da atividade para o relacionamento. Ele para de falar da atividade, do trabalho, para falar sobre o relacionamento deles com ele. Pode olhar a partir do versículo 8. Aí depois, o que acontece, gente? Depois que ele disciplina para remover a sujeira. Escuta isso aqui. Jesus primeiro ele vai lá, disciplina para remover a sujeira. Ele vai lá, poda para mudar as prioridades, né? Porque para mudar suas prioridades, Deus vai ter que podar você, não tem pra onde correr, né? Para mudar as prioridades. Ele vem e revela o segredo da vida abundante, que a gente quer tanto. E o segredo é só um. Né? O segredo é permaneçam em mim. Ele é muito claro. Diz, permaneçais em mim. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele é tudo na minha vida, ele é tudo na sua vida. Não tem. Tudo vem dele, nada vem de você. Tudo vem dele. Ele é a videira, ele é a fonte, ele é o tronco. É através dele que você busca seiva para se fortificar. Você não vai encontrar seiva em outro tronco, você não vai encontrar seiva em outra árvore, você não vai encontrar.
E quanto maior for a união do ramo com o tronco, quanto maior for esse relacionamento, mais frutos o ramo vai dar. Mais frutos o ramo vai produzir. Maior vai ser sua capacidade de produção, meu filho. Maior vai ser seu crescimento, né? A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo tá na permanência. Tá na permanência na videira, tá na permanência no tronco, né? Tudo que a gente é vem dele, né? Tudo que nós sentimos, tudo que nós desejamos, tudo precisa vir dele. Tudo não pode vir da nossa carne. Tem que vir dele. Por quê? Porque ele é a fonte. Jesus é a fonte de vida. É a fonte de tudo. Lá no versículo 5, ele esclarece isso. Ele diz, ó, sem mim, vocês, discípulos, não podem fazer nada. Sem mim, vocês nada poderão fazer. Ô, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Permanecer não é opção, viu? Permanecer é ordenança. Permanecer é necessidade na sua vida. Não queira mudar isso não, porque você não vai conseguir, não vai. Jesus, ele quer muito mais de você do que seu serviço. Jesus quer de você muito mais do que o trabalho que você faz dentro da igreja. Jesus, ele quer você. Seu serviço, querido, é consequência do seu amor, do seu relacionamento com ele, da sua gratidão a ele, né? Permanecer não se trata, vou repetir de novo. Permanecer não se trata do quanto, da quantidade de serviço, não se trata do quanto você faz, não se trata do quanto que a missionária Ivana conhece da palavra. A missionária Ivana pode conhecer a palavra de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, no grego, no hebraico, no aramaico. Eu posso conhecer a palavra de todas as vertentes possíveis, mas se eu não tiver relacionamento com ele, eu não sou nada, eu não estou, eu não permaneço. Eu simplesmente sou uma pessoa letrada, uma pessoa cheia de sabedoria, mas não tenho um relacionamento. Eu sou um ramo que a qualquer momento um homem vai passar a mão, vai me jogar no fogo e eu vou ser queimada. É isso que Deus está dizendo aqui para mim e para você. Não adianta muito trabalho, não adianta muito conhecimento, não adianta muito... Não adianta se você não estiver nele, se você não permanecer nele. Permanecer é estar com ele, estar com ele. Estou contigo e não abro, não tem esse negócio aí? Eu tô com Jesus e não abro. Você tem que estar o tempo todo dizendo pra você mesmo, não é pro mundo não. Eu estou com o Senhor e não abro, não importa o que eu tô passando, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a perseguição, Senhor. Eu tô com o Senhor e não abro, porque a minha fonte de vida é o Senhor. É isso que Deus está falando aqui. Quando você permanece, você busca Deus, você anseia por Ele, você guarda, você ama, você ouve, você responde, você obedece, você renuncia. Por quê? Porque a permanência em Deus, além de ser tudo na sua vida, ela é vital para a sua salvação. Ela é vital, sabe? Permanecer, gente, significa ter mais de Jesus, sabe? Permanecer significa ter Jesus a todo tempo em sua vida, em todas as áreas, em todas as suas atividades, em todos os seus sentimentos, em todos os seus desejos. É isso que Deus está falando aqui hoje. Permanecer é a evidência de quem nós somos. Permanecer é a evidência de que nós somos discípulos dele, né? E uma vida frutífera. Quando a gente é discípulo de Deus, de Jesus, a gente tem que ter uma vida frutífera. Porque a vida frutífera é que vai evidenciar a nossa identidade cristã. Não adianta você dizer que é de Deus, mas não tem frutos para mostrar. Não adianta você dizer que é de Deus, está no meio da seara como aquela figueira e não frutificar. Você pode ser uma figueira no meio do vinhedo, mas você tem que frutificar. Você pode ser diferente no meio da congregação, mas você tem que frutificar. Você pode ser uma árvore totalmente diferente, uma árvore torta, uma árvore com um tronco feio, uma árvore com os galhos caídos, os galhos meio secos, mas você tem que frutificar. É isso que Deus está falando aqui. É isso. Jesus, ele chega no versículo 8, ele fala, ele atesta tudo isso aqui que eu estou dizendo. No versículo 8, ele diz que o Pai dele, que Deus, ele é glorificado na nossa frutificação. Deus, ele é glorificado nos nossos frutos. E quando nós frutificamos, nós somos confirmados como seus discípulos. Jesus chega para os discípulos assim, ó, não adianta, vocês podem me seguir, vocês podem
passar necessidade comigo, vocês podem trabalhar muito para mim, vocês podem trabalhar pro reino, mas vocês têm que produzir frutos, vocês têm que frutificar da maneira correta, vocês têm que se posicionar da maneira correta. Para quê? Para que vocês confirmem a identidade de vocês, a identidade que vocês tanto anseiam, a identidade de discípulos de Cristo. É isso que Deus chegou para mim e para você hoje, querido. Essa parábola aqui, ela é maravilhosa, são 3h55, tenho que encerrar. Parábola maravilhosa. Por quê? Porque agora eu não sei se eu conseguir lhe ajudar. Eu não sei se o que Deus falou aqui deu para você entender, para você ter um discernimento correto do que Deus fala no capítulo 15 de João, né? Que o fruto, o ramo que não frutifica, ele é cortado. O segundo versículo, mas ele é cortado não para ser destruído, não para ser desprezado, porque Deus não despreza ninguém. Ele é cortado para ser tratado, para ser lavado, para ser limpo, para ser reerguido, para ser levantado, para ser amarrado junto aos outros e para frutificar posteriormente. Mas aquele ramo que não está nele, porque o ramo do segundo versículo, ele está na videira. Mas o ramo do sexto versículo, ele é o ramo que não está, que não conhece. Então você que não conhece, procure estar, procure a misericórdia de Deus, procure fazer parte dessa videira. Por favor, eu não sei quem é você que está aí do outro lado, Deus, o Espírito está me levando. Se você ainda não tomou essa decisão de fazer parte, tome agora. Levante sua mão, não há nada que você possa fazer sem Ele. Nada você é sem Ele. Sem Ele você não tem vida, porque quem não tem fruto não vive, é morto. Então, por favor, não é mais tempo. Não é mais tempo. E para você que já é ramo, para você que já frutifica, continue frutificando, mas permita a poda, aceite a poda, se comporte em meio à poda e cresça com a poda. Amém? Muito obrigada, são 3h57, vem aí a Bispa Elisa Oliveira. Um abraço para todo mundo, Vi Pedro de Portugal, Sandra, Adriana, Pastora Vera, Aline, Deus abençoe todos vocês, um abraço, compartilha essa live, ouvinte Cidade FM 87.9, muito obrigada, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus, se Deus assim permitir, às 3h da tarde, compartilha essa live, que Deus ajude vocês, um abraço.